os investimentos com as navegações portuguesas foram investimentos semelhantes aos investimentos da NASA, com um risco altíssimo. Por que os portugueses fizeram isso? Os portugueses fizeram isso porque eles tinham fé, meus queridos. Claro que também tinham um projeto político, e claro que também, se nesse processo desse para pegar alguma coisa que ressarcisse o investimento feito, ou seja, riquezas, é evidente que ninguém é idiota. Mas a razão de ser não foi dinheiro, porque ninguém sobe num avião com 30% de possibilidade do avião cair por causa de dinheiro nenhum nesse mundo. Os portugueses se lançaram ao mar porque eles tinham fé e sabiam que precisavam dilatar a fé e o império, como diz Camões. Por quê? Porque o reino de Portugal foi inventado por Deus para evangelizar o Brasil. Você sabia disso? O primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, ele não era rei. Ele estava fazendo uma patrulha lá no sul de Portugal para ver como é que estava a história dos árabes, dos mouros, que toda hora estavam criando confusão. E ele estava com uma pequena patrulha. De repente, os batedores dele vêm com a notícia: o Afonso Henriques fedeu. O que foi, cara? Conta para mim. Estamos lascados. O que foi? Tem uma tropa de muçulmanos árabes ali do outro lado, 5 vezes maior do que nós. Vamos bater em retirada. Cai fora. Vazou. Hashtag partiu Afonso Henriques. Fui. Mas o Afonso Henriques foi rezar. E quando ele rezou, apareceu Jesus crucificado para ele, falando com ele. Isso é tão verdade que até hoje, no escudo de Portugal, tem o sinal das 5 chagas de Cristo. As 5 chagas de Cristo estão no escudo de Portugal por causa desta visão de Afonso Henriques, que foi o que fundou o reino português. Hoje é república, mas o reino de Portugal foi fundado por uma visão de Jesus. Afonso Henriques saiu da tenda dele, estava lá no acampamento. Não era acampamento PHN, mas era acampamento. Ele saiu da barraca dele. De repente, nada mais, nada menos do que Jesus Cristo em pessoa, crucificado lá na frente dele, vivo, falando com ele. Afonso Henriques se ajoelhou e disse assim: Jesus, eu estou adaptando a conversa, né? Você está entendendo que... O Afonso Henriques chegou para Jesus e disse: Jesus, leva mal não, tá de boa. Só que é o seguinte, não precisa aparecer para mim não, cara. Por que você não aparece lá para os árabes e converte eles? Era mais produtivo. Ia ser mais legal se você aparecesse para os árabes, porque eles se convertiam e não vinham contra nós, a gente não ia morrer. Aí Jesus disse para o Afonso Henriques: esquenta não, cara, fica de boa aí. É o seguinte, velho, você vai combater contra eles. Jesus, mas eles são 5 vezes mais. Não tem problema, você vai ganhar, eu garanto. E quando você ganhar, os seus soldados vão ficar tão entusiasmados que eles vão proclamar você rei. Eu sei que você tem fidelidade lá para o rei de Castela, mas faz o seguinte, por humildade e modéstia, você vai querer rejeitar. Eu estou te dizendo, estou aparecendo aqui para você para te dizer, você vai ganhar, os seus soldados vão querer que você seja rei, aceite. Porque quando você aceitar ser rei,
eu vou fundar o seu reinado em bases sólidas e você vai levar o meu nome, o nome de Jesus, para povos desconhecidos. É nós na fita. Jesus pensou em você. Jesus pensou em mim. Portugal existe e foi fundado para levar a fé aos brasileiros e aos outros povos que foram evangelizados. Logo depois veio Dom Diniz, e Dom Diniz reformou a Ordem dos Templários e fez a Ordem de Cristo, e a Ordem de Cristo depois começou a fazer as pesquisas de navegação junto com o infante Dom Henrique, e depois de muitos investimentos, o infante Dom Henrique era um dos homens mais ricos de Portugal. Quando ele morreu, ele estava endividado de tantos investimentos que ele fez, porque eles queriam levar a fé aos povos desconhecidos, e o Brasil foi descoberto. Quando no dia 21 de abril de 1500 o Brasil foi descoberto, os portugueses, quando puseram os pés em nossas praias, no dia 23 de abril, a primeira coisa que fizeram foi celebrar a Santa Missa, o sacrifício do Calvário. Ali começou a história de salvação de nossa pátria. E nós estaríamos ainda na barbárie se não tivéssemos recebido a fé.